tem uma mensagem aqui, eu tenho que botar. Entendi. Para permitir a gravação. Pronto, já estamos online. Já entramos? Sim. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo essa noite. Nós estamos na nossa 14ª live, produzida durante o período pandêmico de 2020, 2021, nesse período em que estamos na UERJ, no ensino remoto. Meu nome é Elaine Oliveira, eu sou professora do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ em São Gonçalo e coordeno o grupo de pesquisa e extensão Rede POP. É uma sigla que significa Rede de Ensino-Aprendizagem com Juventudes Populares em Periferias Urbanas. Nós temos 2 bolsistas, um deles é a Flaviane, nossa bolsista de extensão, temos o Derek Garcia Fonseca, que é o nosso bolsista de apoio técnico. Queria agradecer desde já o aceite, né, do convite da professora que vai falar com a gente hoje, que vai dialogar, né, nós combinamos aqui de fazer uma conversa, um diálogo sobre esse tema, que é um tema caro, eu acho que é um tema que eu gosto de falar, e eu também gosto, mas a gente tem muito mais inquietações do que questões teóricas colocadas sobre esse tema, né? Pelo menos eu, né? É um tema sobre o qual eu ainda não escrevi, mas eu estava falando aqui antes da gente começar na live, é um tema que eu tenho sempre conversado nas reuniões com os bolsistas, na reunião de preparação do seminário, sobre as minhas inquietações acerca do corpo político, né? Enquanto um corpo que não aparece na escola, né? A escola, a formação da escola como instituição social que a gente tem desde a modernidade é uma instituição social que teve como modelo, segundo o Felipe Arrier, naquele livro História Social da Infância, um convento. E nesse convento só entra a cabeça, o intelecto, o corpo fica fora, né, desse espaço, o corpo não é aproveitado nesse espaço, então isso me inquieta, me incomoda, e aí eu sempre falei, nesse ano, né, de 2021, eu comecei a falar, me inquietar sobre esse tema, e conversar muito com os meninos, com as meninas bolsistas voluntários nas nossas reuniões do Rede Pop, e aí, não por um acaso, Elô, não acredito em acaso, né, mas nas sincronicidades, a professora Heloísa Gurgel organizou esse ano um seminário chamado Corpo Político. A professora Heloísa Gurgel é professora do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores, da UERJ, é coordenadora do coletivo Identidade Visual, e aí, quando ela for se apresentar, ela vai falar, né, do coletivo dela, e também gostaria que ela falasse da proposta desse seminário que ela organizou, e aí, por isso ela está aqui hoje com a gente, fico muito feliz, agradeço ela ter aceitado o convite, e a gente está dando início, então, a esse nosso diálogo, essa nossa conversa, nessa 14ª live produzida pelo Rede Pop durante o período da pandemia. Eu volto no final com algumas questões, com algumas inquietações, e com as perguntas das pessoas que estão acompanhando pelo canal do YouTube e dos nossos bolsistas. E é isso. Elô, você está com a palavra. Fique à vontade, a casa é sua. Ai, obrigada. Obrigada, Elaine, pelo convite. Parabéns pelo trabalho do Rede Pop, muito bacana. E boa noite a todos, todas e todes que estão aí nos chegando aí para ficar aí com a gente um pouquinho no início dessa noite. E, enfim, bom, Elaine já me apresentou, nós combinamos de que eu falaria um pouco da minha trajetória, né? Quando a Elaine me convidou para falar sobre corpo político, eu até estávamos conversando sobre isso, né? Eu falei, olha, não é o meu campo de estudos, quer dizer, eu nem teria repertório para falar
para falar, trazer alguns referenciais teóricos sobre esse tema. Mas o corpo político ele chegou na minha vida por algumas circunstâncias aí que tem muito a ver com o meu projeto de extensão, com o projeto de extensão que eu coordeno. E acho que é um tema muito, muito importante, principalmente pelo momento que nós vivemos hoje, né? Até falei sobre isso no seminário, é um momento em que corpos indígenas estão sendo exterminados, corpos de meninas e meninos negros são assassinados pela polícia. Todos os dias nós recebemos notícias de pessoas trans que também sofrem violência nas ruas, as mulheres sofrendo feminicídio, né? Então, e além de toda a tragédia que nós enfrentamos nessa pandemia, de corpos, né, de queridos que nós perdemos, de pessoas que passaram por situações muito difíceis, enfim, falar sobre o corpo, né, falar sobre corpo político é uma necessidade. Mas, antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Né? Eu sou professora lá da FFP, mas eu trabalhei durante muitos anos, eu sou meio coroa já, me formei nos anos 80, quando não existia e-mail, não existia nada dessas facilidades que nós temos hoje, desses vídeo, dessas conversas que nós temos, nada disso existia naquela época. Mas foi uma época muito importante. Eu me formei em educação em artes visuais, é uma licenciatura plena, na época era educação artística, depois esse nome mudou para artes visuais, porque o campo das artes ficou um campo ampliado, e educação artística, naquela época ainda se pensava a arte não como um conhecimento, mas apenas como uma atividade. As pessoas, não havia uma formação mais específica para os professores de arte, né? Então, depois isso muda quando é implementada a nova LDB nos anos 90, chamada Lei Darcy Ribeiro, né? Que aí a arte ela é inserida no currículo como disciplina obrigatória. Isso valorizou a minha profissão, né? Porque nós íamos para as escolas e a gente tinha uma experiência muito solitária, assim, porque os professores de arte sempre eram os professores menos importantes, era o campo menos importante dentro de um planejamento pedagógico da escola, né? Isso aí é interessante. E aí, enfim, me formei, dei aula durante muitos anos no ensino fundamental, no ensino médio, trabalhei muitos anos com projetos especiais, dei aula numa penitenciária para os presos comuns, e também para os presos em atendimento psiquiátrico. Foi muito legal essa experiência. Uma das experiências mais fortes assim que eu tenho, essa experiência, no momento em que eu tive essa convivência com esse outro Brasil que eu não tinha a menor noção que existia. Acho até que todo mundo deveria ter uma experiência assim, porque você descobre algumas coisas do Brasil que você realmente não tem noção que existem, né? E foi no convívio ali com os presos, eu coordenei o ateliê de artes plásticas, né, dos presos na penitenciária da Papuda, em Brasília. Depois eu trabalhei com crianças em situação de rua, foi lindo esse trabalho, talvez a coordenadora esteja aqui nos ouvindo, porque ela disse que ela ia vir acompanhar a live. Mas foi um trabalho muito legal, assim, muito bonito. E aí, dando aula e tal, depois de muitos anos trabalhando como professora, atuando como professora de arte na rede pública, eu senti necessidade de voltar para estudar. Assim, eu senti necessidade de estudar algumas questões, né? Quando eu comecei a trabalhar com os meninos de rua,
nós começamos a trabalhar com a imagem audiovisual, com outras linguagens. E isso me inquietou um pouco, comecei a ter algumas questões, eu falei assim, gente, eu preciso estudar isso, eu preciso de algumas leituras sobre essas questões, né? Para começar a pensar os próprios estudantes como produtores das suas próprias imagens. Como é que seria isso, né? Aí eu fui estudar a imagem audiovisual no campo educativo. Aí eu fui fazer o meu mestrado. Fiz o meu mestrado na UNB, depois aí já emendou no doutorado, e aí começaram a surgir outros interesses. Aí comecei a me interessar muito pelo campo, pelo espaço urbano, pela cidade, e as questões que vieram com isso depois, né? Aí vou escrever um trabalho sobre a cidade, que foi publicado pela editora Ana Blume, né? Um livrinho que chama O Aprendizado da Cidade. E aí eu coloco em questão as experiências que são compartilhadas no espaço urbano, como a construção de outros conhecimentos, que não são os conhecimentos disciplinares, mas que são absolutamente importantes na formação, né, das pessoas. E eu vou discutir isso nesse trabalho, né? A experiência urbana, as narrativas urbanas, o modo como as pessoas compartilham as suas experiências na cidade. E tudo isso que eu fiz, né, tanto dos meus estudos, mestrado, doutorado, atuação como professora, sempre foi na confluência entre arte, cultura e educação. Aí, bom, depois dos doutorados aí e tal, aí a gente vai fazer concurso, né? E eu vou para a UERJ. E primeiro eu entro na UERJ como professora substituta no Instituto de Arte, trabalhei alguns anos lá como professora substituta. Aí eu saí depois, fiz o concurso para o Departamento de Educação lá na FFP, onde eu sou colega aqui da Elaine. Acho que a gente entrou na mesma época, não tenho certeza. Sim, 2015. Foi. Exatamente. Mesmo ano, né? Concursos para vagas diferentes. Né? Não, foi para didática, né, Lô? Didática e. Didática. Didática e estágio. Mesmo concurso. Foi uma loucura. Eu pensei que nem ia passar, porque didática não é muito a minha praia, mas eu falei, eu acho que dá. Você tem uma formação muito ampla, né? É muito legal. É engraçado, eu conto essa história para os alunos, eles morrem de rir, né? Assim, porque na minha época eu tinha aula de didática, né? Porque você estava fazendo uma licenciatura em artes, mas tinha aula de didática. E ela era a aula mais odiada que a gente tinha. A aula mais odiada, mas era uma coisa horrível. Eu falei, gente, eu nunca vou dar aula disso na minha vida, né? E aí a gente paga com a língua, né? Aí eu tô lá. Você deu sua identidade visual ao curso. Foi. Mas aí você acaba, eu acabei gostando, porque eu comecei a fazer outras leituras do campo da educação que eu achei absolutamente importantes, sabe? Para você pensar a arte, o ensino da arte, a importância da arte na formação das pessoas. Eu achei isso muito bom, assim. Aí você acaba levando para esse campo da didática outros referenciais, né? Uhum. E aí a coisa cresce, fica interessante também, fica bem legal. Bom, e aí, lá na FFP, eu tive a oportunidade, a oportunidade de coordenar um projeto de extensão, né? Um projeto de extensão que é Arte, Educação e Cultura Visual. Esse projeto, assim, ele foi iniciado assim, em 2017 e 2018. A gente começou mesmo no início de 2018. E foi escrito assim, com o objetivo de
valorizar os agentes culturais e artísticos desse meio urbano, especialmente na cidade de São Gonçalo. Então, assim, o nosso objetivo era ocupar os espaços de arte, educação e cultura da cidade de São Gonçalo, com encontros, mobilizando os arte-educadores das escolas, fazendo encontros, exposições, seminários, enfim, e formando, então, um coletivo que seria um coletivo também, um grupo de estudos e experimentação de linguagens. Aí nós formamos o nosso coletivo Identidade Visual, que, inicialmente, a nossa primeira ocupação em São Gonçalo foi na prefeitura de São Gonçalo. Nós fizemos uma exposição. Fomos convidados para participar, eles estavam inaugurando ali no hall de entrada da prefeitura, tinha um corredor amplo, assim, com umas paredes e tal, e eles queriam ocupar aquele espaço com um evento de arte ali. E aí, uma aluna que era participante do coletivo ficou sabendo, conversou, ela entrou em contato com a pessoa que estava responsável pelo departamento cultural ali da Câmara, ali da Prefeitura, e nós fomos, né? E preparamos uma exposição que integrou também as atividades de comemoração do aniversário da cidade. Aí nós fomos pensar toda essa questão das paisagens urbanas, né? Pensando em São Gonçalo. Aí os arte-educadores participaram, os integrantes do nosso coletivo também, e a proposta era que as pessoas saíssem na cidade e captassem imagens dessa paisagem, imagens que são pouco vistas, inclusive, né? E aí nós fizemos 3 painéis, que era uma superfície de metal. Nós imprimimos essas imagens, né, que foram captadas pelas pessoas, e trabalhamos com um material que é tipo um imã de geladeira, né? E nós colamos essas imagens nessas folhas de imã, né, de geladeira. Depois fragmentamos as imagens, elas ficaram quadradinhos pequenos assim. E nós fomos compondo isso nos 3 painéis, que foram montados. Então, você tinha a possibilidade de deslocamento dos fragmentos de imagem no painel, e isso ficou aberto para o público fazer. Então, a paisagem ela era reconfigurada, ela tinha essa possibilidade de ser reconfigurada ali, e o público participou. Essa exposição chamou Cidade, Paisagem Móvel. Foi muito legal, foi muito bacana. Aí chamamos a pipoqueira da rua para participar, ela entrou na prefeitura para distribuir pipoca no dia da abertura, foi muito bacana, foi muito legal. A gente é duro, né? Não tem dinheiro para fazer uma vernissagem, uma coisa assim, então a gente tem que, né, trabalhar com o precário, né? Com as coisas que a gente tem. Paulo Freire eu chamaria do inédito viável. Isso, exatamente. É isso mesmo. Em situações limite, como a que vivemos na universidade nos últimos anos, sem recursos, nós criamos inéditos viáveis, o que dá para ser feito com o que temos. Exatamente isso. E aí continuamos assim, o coletivo ele cresceu uma época, depois as pessoas saíram porque tiveram outros interesses, outros se formaram, saíram e tal, e o grupo foi se reconfigurando também, né? Ele foi se refazendo. Em 2019, que a Elaine participou, nós fizemos um seminário, que foi lá na Biblioteca Parque de Niterói.
que é um seminário também voltado para as questões urbanas, mas a gente queria discutir essa relação arte e cidade, pensando especificamente até nos agentes da arte e da cultura que atuam nas ruas mesmo, nos espaços abertos da cidade, no espaço público, né? E aí chamamos várias pessoas. Aí o Lei, os meninos e meninas lá da Roda de Cultura de Alcântara participaram, a Priscila do funk participou, Talíria Petrone falando da mulher negra, das questões étnico-raciais foram faladas, muito faladas nesse seminário, e foi muito bacana. E aí, para 2020, nós já estávamos nos programando para levar, para fazer um encontro lá na FFP, era o que a gente queria fazer, e tínhamos iniciado um contato e começamos a frequentar as reuniões do Fórum Gonçalense de Cultura, porque nós queríamos levar a pauta do pessoal, dos artistas e o pessoal da cultura do fórum para esse seminário. A gente queria discutir as reivindicações da cidade em torno das questões mesmo da cultura, da arte e tal. A gente viu que eles têm uma queixa recorrente dos artistas e o pessoal da cultura, que é a falta, quer dizer, a pouca oferta de equipamentos culturais na cidade, né? Isso assim, é uma queixa recorrente. Aí não tem teatro, aí a questão lá da Fazenda Colubandê, você tem uma série de coisas aí que a gente queria trazer para discutir lá na faculdade mesmo, lá na FFP. E já estávamos assim nos preparando para isso. Só que 2020, né? A gente fui lá, primeiro dia de aula eu fui, no outro eu já não voltei mais, porque aí já foi a pandemia. E aí o mundo se recolheu, ficamos todos no modo de confinamento, né? Ninguém sai de casa, não tem aula, e a gente não sabia onde é que isso ia dar. Quer dizer, ninguém tinha muita noção de que isso ia durar tanto tempo, né? A gente não tinha a menor noção, assim, imaginava que vai ser daqui a umas 2 semanas, daqui a um mês, no máximo, a gente está voltando. Só que isso não aconteceu, né? Estamos aqui até hoje, em casa, sem poder, sem a gente poder se encontrar mesmo, né, presencialmente. E o seminário que a gente ia fazer dependia desse encontro presencial. Tinha muitas coisas que a gente queria fazer que dependia do encontro com as pessoas, né? Aí eu falei, gente, ferrou, né? Vou fazer o quê agora, né? O que a gente vai fazer? Aí a minha bolsista falou, professora, vamos fazer uma exposição online? Eu acatei imediatamente, falei, claro, eu acho que eu acho que isso pode dar samba, sim, vamos fazer. E aí começamos a pensar, falamos, a gente reúne as pessoas, abrimos a chamada para as pessoas enviarem registros dos seus trabalhos, das suas obras, a gente divulga isso nas nossas redes e depois a gente propõe, então, para o grupo que participou se encontrar quando a pandemia passar, para a gente poder fazer a exposição presencial. Só que a pandemia não acabava nunca, né? E aí a exposição online, que se chamou Quarentena Online, durou o ano todo e ainda o início desse ano. Quer dizer, e foi assim, muito interessante essa experiência também, porque abriu o nosso coletivo, quer dizer, o nosso trabalho, o nosso grupo de extensão, nós tivemos um alcance que, se a gente estivesse no modo presencial, a gente não teria. A gente não teria, porque começaram
a se agregar, né, a vir para o nosso grupo pessoas que participaram da exposição e que nem eram moradores da cidade de São Gonçalo, nem moravam no Rio, pessoas de Sergipe, de São Paulo. Teve até uma artista de Lisboa que participou da exposição e que ficou frequentando também as nossas reuniões, o nosso coletivo. Então, assim, nós tivemos uma abrangência, assim, o coletivo cresceu, engraçado, né? Com essa experiência online. E aí tivemos a nossa quarentena online, e aí no final do ano passado eu fiz uma reunião para discutir com o grupo como tinha sido essa experiência durante o ano e tal, e fiz uma análise dos trabalhos que haviam sido enviados. E aí eu comecei a perceber que eram trabalhos muito diferentes, porque eram pessoas que vinham de lugares diferentes, técnicas diferentes, interesses assim diversos aí, né? Mas tinha uma convergência, tinha uma coisa que ali em todos os trabalhos estava convergindo ali. A preocupação com o corpo. Engraçado. Todos os trabalhos você tem um discurso sobre o corpo. De maneiras diferentes, você tem isso, né, nas imagens. E isso vinha com uma carga política muito forte, pela situação mesmo de pandemia, né, que a gente estava enfrentando, por todas as circunstâncias da pandemia. Aí nós conversamos sobre isso e surgiu a ideia de nós iniciarmos um outro projeto com as pessoas que tinham participado da quarentena online, que seria o projeto Corpo Político. Daí surge o projeto Corpo Político. E seria esse trabalho do corpo político seria um trabalho colaborativo. As pessoas iriam iniciar um processo criativo ali, mas do grupo. Então, muita coisa foi feita. Fizemos um vídeo com os participantes todos, fizemos um vídeo que depois foi divulgado na Federação de Arte e Educadores do Brasil, no encontro que teve. Foi bem bacana esse vídeo. E depois foram produzindo imagens e tal. E aí teve um dia que uma das participantes do coletivo falou que ela tinha conversado com a terapeuta dela sobre o projeto Corpo Político. E a terapeuta se interessou, disse que tinha muito interesse nesse tema e que até poderia conversar com a gente e tal. Eu falei, claro, mas claro, vamos sim. E aí surgiu a proposta, a ideia, nós começamos a pensar, nos organizar para isso, para fazer um encontro maior, que a gente pudesse chamar pessoas de diferentes lugares e de experiências e que tivessem referências teóricas diferentes, que pudessem conversar com a gente sobre esses devires do que seja esse corpo político. A gente queria entender isso também. E aí nós criamos esse seminário para isso, chamar as pessoas para conversar com a gente sobre o que seja esse corpo político. Né? E aí surgiu, aí o corpo político entra na minha vida assim. E foi muito, muito legal. Muito legal. Agora, sim, acho que a Elaine participou do seminário, né, Elaine? Foi um seminário, assim, foram 3 dias. A primeira mesa, quer ver? Até trouxe aqui uma cola, né? A primeira mesa foi o corpo como território do político, né? Que aí a gente vai discutir o corpo, as possibilidades do corpo
do corpo em relação ao território que ele ocupa. Então, foram várias pessoas falando, foi muito legal. Segunda mesa foram as reexistências do corpo no campo da arte. Essa mesa foi muito bacana, porque a gente vai falar sobre os corpos insubordinados. São aqueles corpos contranormativos e que têm a arte como uma forma de resistência. Aí foram falas assim muito incríveis, né, Elaine? Pesquisas muito legais, pesquisas de mestrado, doutorado estão sendo desenvolvidas que trouxeram coisas assim que a gente não costuma pensar, não costuma discutir sobre esses temas e que precisam, são muito necessárias, né? Principalmente a gente que trabalha na formação de professores. Eu acho que a gente tem que formar o professor, o educador que considere a importância de discutir o corpo negro, o corpo transexual dentro da escola, principalmente na sociedade e dentro da escola, por consequência, né? Porque esse corpo que está ali, que não é heteronormativo, ele incomoda, ele é incomodado, ele cria disputas de poder, ele é excluído e precisa ser incluído, e são muitas questões. Eu assisti os 2 primeiros dias, o último dia eu não consegui assistir, mas eu aprendi bastante com as pesquisas, fiquei impressionada com a qualidade das pesquisas de mestrado e doutorado. É uma coisa que me surpreendeu também, porque muitas pessoas ali, eu também não conhecia muito a produção de pesquisa que aquelas pessoas estavam trazendo. Para mim também foi uma surpresa. E o último dia eu chamei as minhas colegas, porque eu também agora estou como colaboradora do projeto de pós-graduação em artes lá na UERJ. Olha, que legal. E aí chamei as minhas colegas para falar sobre os processos performativos do corpo, porque elas são da área de performance também e tal. E aí elas vieram com as suas experiências e tal. 2 atrizes, 2 professoras atrizes, né? Uma, a Luciana Lira, e a outra, Nancy Freitas. Nancy está até se aposentando agora, e a Isabela Frade. Todas são. A Isabela Frade é uma artista, ceramista também, e as outras 2 são atrizes. Então, elas vieram, elas têm umas pesquisas muito legais, assim, muito bacanas. Eu quero conhecê-lo, porque eu estou estudando onde eu vou fazer um pós-doutorado, eu quero me aproximar de gente que estuda arte, cultura popular. A Luciana Lira, ela trabalha com a questão do feminino também, do feminismo, do feminino na arte, na performance, e ela é mais desse campo do teatro. Uhum. E tem um trabalho muito, muito legal, muito bacana mesmo. Esse seminário foi muito bom, porque... E está tudo gravado, né? Quem quiser assistir, tem essa possibilidade. Vai lá no nosso canal do Coletivo Identidade Visual, do YouTube, que você tem a possibilidade de ver todos... Está tudo lá gravadinho, né? Está tudo lá. Foi tudo registrado. Mas, enfim... Eu acho que falar de corpo, né? Corpo não é uma coisa muito fácil também, né? O corpo é uma coisa, um lugar que não é muito, precisa ser delimitado, né? Às vezes, assim, ele é o lugar, e é o lugar onde ocorrem muitas disputas também, disputas de pulsões aí, políticas, biológicas, morais. Eu diria, Lu, que até que é um tema tabu, porque quando eu participei do Conexões dos Saberes, que era um projeto de extensão coordenado pelo professor Diógenes Pinheiro na Unirio, eu, como trabalhei como professora contratada na Unirio, em 2012, 2013, Diógenes assumiu a pró-reitoria de extensão. E aí eu coordenei um tempo, curto espaço, menos de um ano, o Conexões dos Saberes. E aí o que caiu na minha mão, né? Conexões dos Saberes, ele reunia diversos alunos, diversos cursos da universidade, da ciência política, passando pela enfermagem até a pedagogia, e nós tivemos a ideia de atender demandas das escolas.
Então, chegou o pedido de que nós desenvolvêssemos oficinas sobre orientação sexual numa escola da Baixada Fluminense, numa escola em Duque de Caxias. Então, eu nunca tinha lido sobre esse tema, né? Então, fui ler Gênero, Corpo, Sexualidade, da professora Guaracira, que é uma referência, né, nesse campo, Corpo, Gênero, Sexualidade e Educação. E esse trabalho rendeu, nós fomos lá, na escola de Caxias, é uma escola que atendia adolescentes do segundo segmento do ensino fundamental, e a demanda trazida pela diretora da escola é que os meninos e as meninas tinham filho muito cedo, né, no segundo segmento do ensino fundamental, lá naquela região, e eu também acompanhei isso como professora da educação básica do CIEP, em Itaboraí. As meninas engravidam muito cedo. A gravidez da adolescência é um tema. E os professores não gostam de tratar desse tema, né? Os professores não se veem como educadores que devem conversar sobre orientação sexual. Nós fizemos oficinas com várias turmas. E engraçado que eu pensei que ia encontrar barreiras para falar desse tema na escola. Mas a questão tabu já começou na universidade, com jovens universitários. Porque eles falaram, não, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Meninos que estão na pedagogia e na enfermagem, na ciência política. Eles falaram, Elaine, a gente vai falar desse tema como? A gente não pode deixar de falar em tudo, não pode deixar de perguntar. Eu falei, como, gente? Eu penso totalmente o contrário. A gente deve deixar que eles perguntem. E da maneira mais livre possível, de forma a gente colocar as perguntas numa caixinha, perguntas não identificadas, para que vocês da área da saúde, a gente da pedagogia, possa, de alguma forma, conversar sobre essas questões, né? Questões sobre quais conversamos pouco, são aquelas sobre quais fazemos mais besteiras, né? E eles não queriam, na universidade, jovens que estavam se formando professores, enfermeiros, que também são educadores em postos de saúde, os programas de saúde da família, não queriam. E aí depois eu fui ler, e a gente produziu para a revista de extensão da Unirio um artigo, resultado dessa pesquisa, chamou o artigo Quando a Universidade vai à escola falar sobre sexualidade. E eu contei essa história, que a controvérsia já começou na universidade, eu não esperava, na conversa com jovens alunos, futuros profissionais que vão trabalhar na periferia que não queriam tratar desse tema. E aí eu descobri na literatura droga e sexualidade são tabus, são temas tabu na educação básica. Mas é porque foram formados nessa escola que você falou inicialmente, né? Da escola, a gente tem uma escola que foi forjada com esses valores, né? Desse pensamento assim, excessivamente racional, cientificista. Quer dizer, você existe daqui para cima, né? Daqui para baixo, ninguém não existe, né? Não tem ninguém. O corpo não entra na escola. Não. O corpo é tão político que ele não entra na escola. Mas esses meninos que têm esse problema de enfrentar essas questões foram formados nessa escola. Sim. Né? Assim, e é uma coisa assim tão... parece fácil, mas não é. Assim, se você for pensar, né? Todas as nossas batalhas sociais, todas as nossas lutas, né, de gênero, lutas sociais, tudo isso passa pelo corpo. Tudo passa pelo corpo. Né? A gente estava conversando sobre, antes da gente entrar, né, no ar, a gente estava conversando sobre o livro do Giovanni Martins, né, o conto que ele fala, o conto Espiral, que ele conta a história quando ele era pequenininho e estudava numa escola pública, que do lado tinha uma escola particular. Ele não entendia, quando ele saía da escola dele, por que os meninos ricos olhavam para ele com medo. Isso passa pelo corpo, né? Isso passa pelo corpo. É um menino negro, era um menino da periferia, isso tudo está escrito no corpo dele. O Bourdieu costuma falar que é o exterior que se faz carne no corpo do indivíduo, né? O corpo periférico. Eu até coloquei aqui, pode o corpo periférico falar? Pode o corpo periférico dançar, se expressar nas escolas?
durante o processo de ensino-aprendizagem? Ou esse corpo que já é policiado, vigiado, punido na sociedade, essa lógica se reproduz na escola durante o processo de ensino-aprendizagem, na educação básica, né? Quais projetos são comuns, projetos de escolas de educação básica na periferia que deixa o corpo periférico falar, dançar, se expressar? Essas questões, como a gente estava conversando aqui antes da gente começar a live, tem me incomodado muito. E eu fui descobrir, né, nessa minha pesquisa agora, nessa busca pela arte, pela cultura popular e a juventude periférica, a professora Isabel Rocha, que é uma professora de dança, e que ela fez parte, ela compôs a equipe do Paulo Freire quando ele foi secretário de Educação no município de São Paulo, né, durante o governo da Erundina. E aí ela fala dessa dificuldade que existia na escola de montar projetos com dança, de montar projetos com corpo, de montar projetos com alunos da educação básica, que deixassem eles ficam tão reprimidos durante todo o período que estão na escola, que você vai perguntar para eles qual a aula que eles mais gostam, eles vão falar educação física, porque é onde o corpo deixa de ser tão vigiado, né? Deixa de ser tão disciplinado, é onde o corpo encontra alguma liberdade, algum espaço para respirar. E eu vou além, né? Eu achei esse livro belíssimo da Isabel, essa experiência, eu tenho muita vontade dela, ela não está na universidade, ela tem uma companhia de dança em São Paulo, mas infelizmente ela não está na universidade, porque eu queria fazer um pós-doutorado nessa área, porque enquanto você é apaixonada pela identidade visual, eu sou apaixonada pela dança, né? Faço dança, eu gosto muito de dança, e quando tem os seminários do Rede Pop, o Juventude Negra Periférica, suas práticas educativas, faço questão que a roda cultural esteja lá na universidade, que eles dancem no palco lá do teatro, do auditório da FFP, porque esse corpo dança, esse corpo produz cultura, esse corpo que está na periferia traz uma riqueza, traz um saber periférico, quem não está ali naquele território não tem, e cria, e é inventivo, e é tão rico e produtivo, mas que é negado na escola, né? A Priscila mesmo, que você chamou, a Priscila do Rede Funk, coordenadora do projeto Rede Funk em São Gonçalo, ela me fez essa observação uma vez. Engraçado, Elaine, que vocês da universidade é que me convidam. Eu vou falar na universidade, eu vou falar na UERJ, eu vou falar em faculdades privadas, mas as escolas de São Gonçalo não me chamam. Falei, Priscila, que coisa interessante que você está colocando, né? Que coisa importante de pensar. Por que o funk que surge em São Gonçalo, que tem uma potência enorme em São Gonçalo, né, que eu costumo falar sempre nas minhas aulas, o DJ Malboro, que lançou o disco famoso, o Funk Brasil, né, na década de 90, explode com o funk como um fenômeno midiático. O Malboro é de São Gonçalo, né, e naquele período ele dizia: eu tenho que sair cedo dos meus compromissos na cidade do Rio, porque eu moro na cidade de Marlboro. Eu tenho que ir para a cidade de Marlboro. E aí o nome pegou. Então, São Gonçalo é um município que tem o funk, que tem o rap, o hip hop, como movimentos populares da juventude periférica muito fortes, né? São movimentos que acontecem na rua, é a arte, a cultura produzida na rua, nas praças, e não entra na escola. E fica fora o processo de ensino-aprendizagem das escolas no município. E como eu penso muito com os meus alunos, a gente fala muito de Paulo Freire, que temos de ser freirianos, mas o conceito central, o conceito chave na obra do Freire é a cultura local, com a qual não dialogamos. A escola não dialoga. Né? Então, essa observação da Priscila não me surpreende. Né? A universidade me chama, a universidade me convida, mas eu estou no Fórum de Cultura da cidade, eu estou participando das discussões da Fundação de Cultura de São Gonçalo, mas eu não sou chamada para ir às escolas de São Gonçalo, dialogar com os professores, com os educadores. Isso é sintomático. Que desperdício, né? As escolas não sabem que elas estão perdendo, cara. Isso é um desperdício enorme. Uma pessoa como a Priscila, disponível, e que tem essa percepção do funk
como um campo formativo também, não ser apropriada pelo espaço escolar. Isso é um desperdício, né? Isso eu penso que é um dos marcadores de como o corpo é político e politizado, de como o corpo do funkeiro, da funkeira, tenta ser domesticado, escondido, omitido, né? E é uma coisa que eu tenho falado muito, e falei agora muito durante esse ano, durante o centenário do Paulo Freire, que poucas pessoas falam, é que Paulo Freire ele vai beber na Escola Nova. Ele é considerado o braço esquerdo da Escola Nova, né? Ele vai se inspirar em Anísio Teixeira, com as experiências das escolas Parque, e que Anísio Teixeira, que vai estudar com Dewey nos Estados Unidos, que pela primeira vez, o primeiro livro famoso do Dewey é A Escola e o Currículo, e que diz que o currículo tem que dialogar com a vida dos alunos. Como é que a gente está em São Gonçalo ensinando, lidando no processo de ensino-aprendizagem com alunos funkeiros que fazem rap, que participam do hip hop e não dialogamos com as suas vidas e com seus corpos? Isso é muito político, né? Tem uma relação de poder muito forte, muito marcada. Muito. Essa ausência do corpo político na escola. O corpo, né? O Aristóteles já dizia que o ser humano ele é um animal político, porque é um cidadão da polis, ele é um ser que só vive em sociedade, né? A vida não tem sentido sem um outro. Então, o político é esse ser coletivo. Isso é extremamente importante para a gente entender o que é esse corpo político, né? O corpo político é aquele corpo que enfrenta essas situações de opressão, né? Tem falei isso no seminário também, uma artista norte-americana, Barbara Kruger, feminista, que quando ela foi, em 79, ela vai na Marcha de Mulheres em Washington, e ela leva com ela um cartaz, né, que está escrito: o seu corpo é um campo de batalha. É isso, né? É isso. É isso. O corpo dos nossos alunos periféricos é um corpo de batalha, é um campo de batalha. Agora, esse vigor, né, da resistência é uma coisa que a escola tenta abafar, tenta domesticar. Isso é incrível, né, como isso acontece. Tem queria falar com você, até anotei aqui, o Félix Guattari, filósofo, ele tem um texto muito legal, ele tem um artigo muito interessante em que ele vai falar sobre o sistema capitalista como um sistema de opressão dos corpos, que gera violência e tal. Ele vai desenvolver isso de uma maneira muito, muito legal assim, nesse artigo. E ele vai dizer que que não basta uma consciência revolucionária para enfrentar essas situações de opressão. É preciso um corpo revolucionário, né? Um corpo que produza a sua própria libertação e que elimine qualquer forma de adestramento. Esse é o Guattari. Pois é, é muito forte isso. Muito, muito. E aí, o que eu queria dizer é isso também, que dialoga muito com o que você falou, que esses corpos revolucionários são os nossos artivistas, é a nossa Priscila, são os meninos e meninas do hip hop, nossos militantes que estão na escola e também estão na universidade, estão nas ruas, fazendo as suas performances e tudo. Esses corpos que são os corpos revolucionários, são os corpos que estão ali na luta contra essas situações de violência, de opressão.
E aí, o campo da arte é absolutamente poderoso, né? É muito importante, porque a arte ela vai mobilizar a subjetividade como criação e vem como uma resistência, né? Mas é uma resistência que é ali na dobra da existência, então é reexistência. A arte ela vem como resistência mesmo. Então é um campo muito importante para a gente pensar esse corpo político, né? Sim, então, eu estou trabalhando nesses 3 últimos semestres, né, no ensino emergencial da UERJ, com o professor Rui Deglan Bastos, né? Então, a gente está no eixo cultura lúdica. Eu gosto muito de trabalhar com o Rui, e eu falo que foi o professor Rui que criou essa frase. Para mim, foi impactante no primeiro semestre que a gente trabalhou junto. Ele dizia: Elaine, na minha experiência como professor na educação básica, na escola pública, na periferia, eu posso afirmar que quando a gente tenta de tudo com algum garoto, algum aluno, que a gente vê que está perdendo para o tráfico, está perdendo para a evasão, a arte funciona como nosso último recurso. Achei isso fantástico. E aí eu peguei isso dele e trouxe para as minhas aulas de sociologia também, quando eu uso muito aquele documentário que você, Luísa, disse que usa também, do João Jardim, o Pro Dia Nascer Feliz, né? Em que João Jardim mostra a realidade de 5 escolas no Brasil inteiro, e quando ele chega no Rio de Janeiro, no bairro de Olavo Bilac, na periferia, ali na Baixada Fluminense, a escola Guadalajara se destaca no mundo inteiro, né? Ela foi premiada pela Unesco pelo trabalho que ela desenvolve no seu centro de cultura, e de uma forma muito freiriana, né? As professoras que aparecem no documentário dizem: olha, a gente fez uma pesquisa local e descobrimos que 80% dos habitantes desse bairro aqui são afrodescendentes. Logo, não faria sentido não dialogar com essa cultura. E aí, o que eles criam? Né? Isso é o inédito viável de Paulo Freire. Né? Pega a cultura local e faz com que se tem, numa situação limite, né? Isso que é o conceito quer dizer para a gente o conceito de inédito viável, numa situação limite, onde o Estado não chega, onde o único equipamento público é a escola, que é o equipamento público de educação, mas que também acaba virando um equipamento público de lazer e cultura para aquela juventude. E eles criam um centro de cultura popular dentro da escola, com dança afro, com banda, e os meninos vão nos fins de semana para aquela escola, né? E vão com prazer, e vão com vontade de fazer, de dançar, porque podem se expressar. Ali, eu penso que o corpo é mais político do que em lugar nenhum, porque está mostrando a sua força, a sua potencialidade, como nunca está sendo mostrada na maior parte das escolas, né? Não é à toa que é uma escola premiada, divulgada internacionalmente. Tem o professor João Baudet, do nosso campo, da faculdade, só queria dar aula no curso de Geografia. Ele é professor de estágio também, ele leva os alunos dele para conhecer a experiência da Escola Guadalajara. Então, em 2019, eu estava amarrando o contato com a escola através do João, nosso colega da FP, para levar os alunos de estágio na Escola Guadalajara para ver como funciona esse centro de cultura popular de perto, porque é um centro de cultura popular que rompe com esse tabu, né, do corpo periférico que está fora da escola de educação básica, por uma questão política, né? Lá foi uma outra relação política com o corpo, onde o corpo periférico pôde falar, pôde dançar, pôde se expressar. Achei maravilhoso, acho maravilhoso. É um trechinho do documentário, para quem não assistiu, Podia Nascer Feliz, que mostra a realidade dos meninos, das meninas ali em Duque de Caxias, nessa escola, mas mostra também como ali o corpo político entrou para a escola, né? E atua na escola com toda a sua potencialidade. É maravilhoso aquele trabalho. Muito bom, muito legal. E ali você vê aquele menino, né, que é entrevistado, que é o problema da escola. Ele ali, quando ele está participando daquele projeto, é outra pessoa. Envolvido, engajado, dedicado, é o aluno que não falta, porque a escola está dialogando com a vida dele.
E ele diz, olha, aqui se não tiver nada no fim de semana, eu vou para o baile funk. E lá no baile funk, a lógica é eu estar no meio do baile, dançando funk, e no meio de um monte de gente armada. Mas como a escola faz esse centro de cultura para a gente, esse espetáculo, essas danças e a banda, eu venho para a escola. Que é muito gostoso estar aqui na escola. Eles vão se apresentar em outros lugares, né? Olha como isso é legal, né? Para a subjetividade deles. Trocam com bandas de outras escolas, com grupos em campeonatos de dança de outras escolas, né? A potência da arte, né? Na periferia, que não deixa de fora esse corpo político do qual a gente está falando, né? O Mário Pedrosa, né, um crítico de arte dos anos 50, 60, ele falava que arte é um exercício de liberdade. Arte é um exercício de liberdade. Quer dizer, é uma coisa que nunca foi tão importante, né? Para isso que a gente está discutindo aqui, principalmente. Quer dizer, a escola precisa disso, né? Ela precisa desse exercício de criação, de liberdade, porque esses meninos, essas meninas precisam afirmar o seu corpo na escola, né? E precisam afirmar isso, dizer, não, o nosso corpo importa também, né? Nosso corpo ocupa a escola, né? Nosso corpo tem de estar dentro da escola, né? Não só a cabeça, não só o intelecto, mas a potência do nosso corpo, da dança que a gente faz, o instrumento da música que a gente toca, que a gente produz. Enfim, eu acho que a gente ainda perde muito por não reconhecer a arte como um exercício de liberdade necessário, né, dentro das escolas. E aí eu faço questão de sempre tocar, né? Esse debate, para mim, do corpo político é muito novo, eu nunca escrevi sobre isso. Mas aí, começando a trabalhar no Rede Pop, com a cultura produzida pela juventude na periferia, eu passei a ver que esse tema é importantíssimo. Eu até falei com o Lei, que é o produtor da Roda Cultural do Alcântara, que participou dos nossos 2 seminários, né, organizados pelo Rede Pop, que eles são famosos, porque eu fui apresentar o trabalho do Rede Pop na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Congresso sobre Juventudes Urbanas, e eu levei as fotos deles dançando essas mesmas fotos que a gente usou para divulgação, né, do segundo seminário. Eles dançando no auditório da faculdade. E uma professora da UFJF parou em frente ao pôster e ficou assim, mas isso que vocês fizeram, esses meninos dançando, eles estão dentro da universidade? Eu falei, sim, estão dentro da universidade. Ela se espantou, né, da juventude periférica que produz cultura na periferia com um movimento cultural, como a Roda Cultural, estivesse se apresentando na universidade, num seminário da universidade. Essa extensão que não é só feita para atuar fora, mas é aquela que dialoga, que traz, né, para dentro dos muros da universidade a cultura popular, né? E como ainda hoje as pessoas se espantam de ver a beleza, a potência desses corpos sendo mostrados no espaço que também é visto como um espaço onde só deve se usar o intelecto. Nós estamos formando professores que vão atuar na periferia, que vão ensinar para esses meninos que estão no rap, que estão no funk, que estão fazendo, que são b-boys, que dançam break, que gostam de dançar o funk, e a gente não dialoga com esses saberes, né? Então, que tipo de professores nós vamos formar? Será que queremos continuar formando professores que só veem a escola como espaço onde se deve usar o intelecto, ou também um espaço onde podemos produzir cultura e fazer a educação usando a potência desses corpos periféricos? Eu acho esse debate fundamental. Fundamental. E passa também pela questão do currículo. Existe um preconceito ainda dos nossos sistemas educativos e pedagógicos com relação a essas outras formas de cultura e de arte que não são reconhecidas como cultura e como arte. Né? Então, isso é uma questão, até o campo da cultura visual discute isso. Né? O que eu tenho que reconhecer e ver como arte e como cultura? O que define, afinal, o que é arte?
né? Quer dizer, as professoras que são formadas para ocupar esses espaços de arte e educação e tal, muitas, hoje melhorou muito, mas até um tempo atrás, os currículos eram todos voltados para uma arte branca, europeia, heterossexual, cristã. Então, era assim, qual é o conhecimento válido em arte? São os grandes clássicos do Renascimento, os modernos e tal. Quando muito, até ao modernismo brasileiro, até Tarsila do Amaral. Depois disso, ninguém vai, né? Punk, hip hop, não, isso não é arte. Grafite? Grafite? Não. Pichação, nem pensar, né? É crime, não sei o quê. Aí começa a criminalizar essa cultura. Quer dizer, os próprios sujeitos que frequentam essa escola são, de certa forma, excluídos. Assim. Eles são criminalizados também, porque o que eles produzem, onde eles moram, o que eles produzem no campo da cultura, como hip hop, as batalhas do hip hop, o funk, tudo isso é criminalizado na escola. Eles aprendem que isso não é cultura. Então, esse preconceito que eu acho que precisa mudar, né? É uma coisa estrutural. E eu acho que é por isso, nessa conjuntura então que a gente está vivendo, né, da retomada de movimentos conservadores com muita força, por isso que há tanta crítica sobre Paulo Freire, né? Porque ele é, sem dúvida, o autor que diz para a gente, olha, não está dando certo com as camadas populares, porque os saberes produzidos no seu território, a cultura popular, a cultura local não está dentro da escola. Uma vez que a gente traz essa cultura para dentro da escola, a gente faz a ponte, a gente estabelece o diálogo, a gente quebra com uma educação bancária e cria uma educação dialógica, problematizadora, que está sendo construída com os saberes trazidos, né, por essas pessoas, por esses sujeitos, né, durante o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, poderíamos dar-lhes o direito de dizer a sua palavra, né? O menino vai mal em português, mas ele rima, que é uma beleza na batalha de rap. O menino não consegue fazer, às vezes, os esportes que o professor leva para a educação física, esportes mais elitizados, não sei, mas ele consegue dançar o break e é um b-boy maravilhoso. Vai mal em literatura, mas faz poesia oral com slam. Por que a escola não está sabendo ver e valorizar desses saberes, né, dessas potências? Isso é político. Né? Isso é político, né? Tem uma relação de poder muito clara, o que pode, o que não pode, o que cultura erudita, sobre a qual é pautado o currículo, e uma cultura popular que está fora desse currículo, que poderia ser tão importante para se estabelecer esse diálogo, essa ponte com essas realidades. Tem que quebrar essa hierarquia, né, dos valores, daquilo que pode ser, do conhecimento válido. O que é o conhecimento válido hoje, né? Por que algumas coisas não podem ser levadas para dentro de sala de aula? Porque a gente não está levando? Não está na hora de começar a levar? Né? Elô levou a Roda Cultural do Alcântara para o seu seminário na Biblioteca Parque. Eu levei os meninos da RCA para dançar no auditório da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E a escola, né? E a Priscila diz, mas a universidade me chama, mas a escola não me chama. Muitas coisas para a gente pensar, né, Elô, aqui junto. Com certeza. Então, você quer ouvir as perguntas? Temos perguntas, Flaviane, no YouTube? Opa, deixa eu ver aqui. Nós temos algumas pessoas, né, que cumprimentaram a gente aqui. Tem gente, inclusive, que comentou que de Minas Gerais, ó, a gente estava falando aqui da UFMG, né? Aqui. Vamos lá. Temos a Isabel Reis, né, de São Romão, Minas Gerais, né?
comentando aqui na nossa live, marcando presença, né? Muito obrigada, gente. Temos a Rosane Soares também, dando boa noite aqui pra gente. O Thales Gustavo, né? Ah, o Thales, é do nosso coletivo. É, ele comentou na hora que você estava falando sobre o coletivo, né? Ele comentou sobre. Aí ele botou aqui, boa noite, pessoas e não pessoas. A Fabiana Lima Fabiana, também minha bolsista. é, deu boa noite pra gente. A Helena Gurgel Minha irmã. também. Ah, minha irmã. Que legal. É, deixa eu ver aqui. O Thales deixou uma pergunta pra gente aqui também. Deixa eu só comentar aqui de novo aqui. A Leda Maynard, acho que é esse o nome dela. Minha mãe. É, que lindo, gente. Família toda. Que isso, gente? Que Toda mico. apoiando. Ai, eu acho lindo. Ah, A Helene Tá eu conheço, né, Lu? ela outro dia estava falando. Ah, chama sua amiga, vamos lá no Grotão de novo. Já Ela voltamos. animadíssima. Vamos marcar novamente para ela vir a Niterói. Vocês virem em Niterói. Ai, foi isso. Ela parabenizou, né, pelo nosso debate, tudo pela educação, de verdade. E a Rosane Soares também, ela já tinha dado boa noite, né? Ela tá gostando também. Comentou que tá gostando da nossa live. E eu posso ler já a pergunta do Thales? Pode. Posso? Então tá bom. A pergunta dele é assim: como fazer para quebrar essa barreira de elitização e privatização da arte para que ela abranja todas as pessoas, a fim de ser um exercício de liberdade? Peraí, fala de novo, que eu perdi alguma Ó, coisa. tá bom. Ele perguntou assim, como fazer para quebrar essa barreira de elitização, né, e privatização da arte para que ela abranja todas as pessoas, a fim de ser um exercício de liberdade, né? Que a gente estava falando aqui sobre essa questão, né, da arte ser trabalhada nas escolas mais de uma forma com mais um padrão elitizado, né? Uma arte mais da Europa, como a gente falou aqui, que quando chega no Brasil, para ali na Tarsila do Amaral e não é mais desenvolvida a arte a partir daí, né? Sendo que a arte realmente está em todo lugar, né? Que a gente vai, está nas ruas, está nos muros, né? Então, como que a gente poderia, né, como professor, né, como educador da educação básica, como que a gente pode tentar quebrar essas barreiras, né, da elitização e da privatização da arte, né, para o exercício de liberdade? Eu acho, e isso passa muito pela formação dos professores, sabe? Principalmente assim, quando a gente está falando de arte, né, do ensino de arte, o ensino a formação do arte educador hoje, a gente precisa rever isso. Eu acho que a gente quebra esses padrões elitistas quando a arte é levada para dentro de sala de aula de uma forma mais democrática, quando o professor é capaz de estabelecer um diálogo entre os grandes clássicos do Renascimento e aquilo que é produzido nas comunidades. Sabe? Uma coisa não exclui a outra. Quer dizer, esses grandes da pintura moderna e renascentista e neoclássica, é preciso que as crianças, que os jovens tenham acesso a esse conhecimento. É preciso conhecer isso também, é importante, mas isso não pode se sobrepor a outras formas de conhecimento que também são válidas. Sabe? Como é que você vai fazer a batalha as batalhas do hip hop dialogarem com os grandes cânones da arte contemporânea? Você tem que estabelecer uma conversa aí com essas produções de cultura e de arte. Acho que nada pode ficar de fora.
Eu acho que depende muito da disposição dos produtores culturais, dos professores, em estabelecer esses diálogos e colocar a arte para as pessoas de uma forma mais democrática, eu acho. A gente estava falando aqui, né, sobre a questão da Priscila estar aí, né, disponível para serem chamadas nas escolas, né? Eu acredito que essa é uma forma de nós educadores conseguir quebrar, né, essa barreira da elitização, né, da arte. É o que é o professor conseguir olhar para essa arte, né? Também, primeiramente, com outros olhos, né? Porque o educador conseguindo ver a arte como libertadora, ela consegue permitir, né? Ela possibilita com que essa arte mais popular chegue à sala de aula. E não só chegue à sala de aula, né? Mas principalmente ouça os alunos, conheça, né, os seus educandos, que com certeza algum ali vai já mostrar algum interesse pela essa arte mais popular, né? De alguma forma, todos nós somos tocados pela arte, né? Seja ela pelo teatro, seja ela pela dança, seja ela pela música. Os adolescentes, então, gente, eles estão imersos na música, na arte. Então, eu acho que uma dessas formas da gente quebrar, né, essa barreira é a gente quebrar essa barreira professor e aluno e cultural, né, e a cultura. E ver como que a cultura, né, que nós apreciamos, a cultura que nós conseguimos admirar, não se difere da cultura que os nossos educandos gostam, da cultura que os nossos educandos produzem, né? Pois eles produzem, mas nós, como educadores, precisamos ter essa sensibilidade. A gente precisa ter, se permitir ver essa cultura que eles estão produzindo e trabalhar com isso. Eu acho que essa é a forma assim, que a gente pode quebrar essa barreira, né, inicialmente, para poder melhorar, né, essa relação aí que aí com certeza vai ser muito libertadora, tanto para eles quanto para a gente. O Renan que perguntou, né? O Thales. A Thales. Isso. Eu diria, Thales, que a gente tem que pensar. Eu não consigo ver outro autor no Brasil que não seja Paulo Freire para pensar junto com a gente essas questões, né? Do inédito viável, né? Você pensar em São Gonçalo, inédito viável é um conceito freiriano que aparece em mais de 9 obras de Paulo Freire, onde ele diz que quando a gente vive situações limite, nós devemos tentar o que ninguém tentou. E aí eu penso sempre na situação de São Gonçalo, que pesquisa juventude, é o município do estado do Rio com o maior número de autos de resistência, onde a polícia mais mata e está dizendo que está matando em legítima defesa. Numa situação limite como essa, a gente tem que fazer o que ninguém faz. E não tem receita, é ir lá e pensar, talvez com políticas instituintes, práticas instituintes novas, como as que eu citei aqui, da Escola Guadalajara, em Duque de Caxias, montar um centro de cultura na escola e deixar os alunos mandarem o rap, o passinho, o break, num festival de cultura, onde também vai valer nota, como se aquilo fosse uma prova, um trabalho de uma disciplina de arte, de literatura ou de história, onde eles vão poder apresentar a memória do local onde eles vivem. A gente tem de usar de muita criatividade, mas de pensar em coisas que são viáveis e que não são feitas, nem que seja inédito viável. Eu acho que é uma boa chave de leitura para a gente pensar coisas diferentes para serem feitas. Certeza. Aqui o Thales também comentou depois que a família toda, inclusive a gente do coletivo, né, que está acompanhando a nossa live, né, é só a família da Heloísa, né, também é o coletivo dele, que também não deixa de ser família, né? Não, o coração do nosso coletivo é o Thales, o Caio e a Fabiana. A Fabiana é mãe do Thales e do Caio, e é minha bolsista. E eles dois estão no coletivo também. Legal. Os dois estudantes da UERN. A Fabiana também fez uma pergunta aqui pra gente. Posso ler? Sim.
Ela falou assim: o que fazer para evidenciar a arte, né, evitando a secundarização da disciplina nas escolas? Eu acho que assim que a valorização da arte, bom, a gente está vivendo um momento horrendo, né? Horrível, assim, que da perseguição mesmo. O governo hoje do nosso país elegeu como inimigos a cultura, a arte, a educação, a ciência. Então, nós estamos muito mal nesse momento. E existem coisas que estão sendo feitas também, algumas reformas, que, é, que fazem que a gente perde muito do que a gente já havia conquistado quando a arte foi para o currículo como disciplina obrigatória. Nós já havíamos conquistado algumas, já tivemos algumas conquistas. Agora nós estamos perdendo espaço dentro da escola. Quer dizer, a arte, em muitas escolas, você já não se contrata, já não se busca mais um professor de arte para dar aula de arte. Qualquer outro professor de qualquer outra disciplina pode assumir esse lugar, sabe? Isso é péssimo, porque você desvaloriza esse campo, que é um campo de conhecimento. A arte não é só recreação, a arte não é só uma atividade, a arte é um conhecimento, é um saber. Então, para dar aula de arte, você precisa saber a arte. Quando depois que a arte foi para o currículo, isso é relativamente recente também, porque foi com a nova LDB em 96, né, meados dos anos 90, quando a lei é implementada. E aí a arte vai para o currículo. O próprio Darcy Ribeiro, né, que era relator da lei, ele é contra, ele se posiciona contra para a arte entrar para o currículo como disciplina. Ele achava que não devia. E aí, para enfrentar isso, foi uma mobilização enorme de todos os arte-educadores no Brasil, professora Ana May Barbosa, Laís Aderne em Brasília. Houve uma mobilização enorme, até que foram vários. Eu me lembro nessa época, eu era professora de arte e eu assinei, porque não era nada por e-mail, né? Era tudo no papel mesmo. Um documento que foi enviado para o Congresso Nacional, de abaixo assinado, documento dos arte-educadores. E aí, depois de muita luta, a arte é reconhecida como um campo de conhecimento. Aí, depois disso, você tem, com a valorização desse campo, a preocupação com a formação dos profissionais que vão assumir, então, esse papel então de professor de arte. E aí você começa a ter as pós-graduação em arte, que também não tinha, né? Quer dizer, os cursos de licenciatura começam a ficar mais especializados, né? E tal. E hoje o que a gente vê é um certo retrocesso, porque esse campo parece que está cada vez mais menos valorizado, as pessoas menosprezam muito, é uma coisa menor na escola, né? Quando se fala em arte na escola, ou você toma isso como uma vitrine, né? Uma coisa meio decorativa, ou você exclui, né? Muitas vezes a escola tira mesmo a aula de arte, os alunos não têm mais aula de arte. Quer dizer, estão reduzindo a carga horária dessa disciplina. Estão deixando de contratar professores de arte para dar aula de arte, estão chamando outros profissionais de outras áreas que fazem qualquer coisa, né? Pode ser um vale tudo. Então, assim, para se valorizar esse campo, é preciso valorizar esse conhecimento. Quer dizer, a arte é um conhecimento e é importante, por todas essas razões que a gente já falou aqui hoje, né? Quer dizer, é um campo extremamente importante na formação de qualquer ser humano.
A gente não pode esquecer, Lô, né, para a gente que trabalha com juventude, a reforma do ensino médio, feita de cima para baixo, no governo Temer, que deixa como disciplinas obrigatórias no ensino médio público, no Brasil, somente matemática, português e inglês, né? Então, disciplinas como arte, história, sociologia, filosofia, que contribuem tanto para a formação humanística, né, para a formação humana dos nossos alunos, foi retirada, né, do ensino. Enquanto a gente teve vitórias, ganhos nos últimos anos em relação ao ensino da arte, né, por exemplo, nas 4 linguagens artísticas, né, me parece que em Niterói agora se mobilizaram para que a lei fosse cumprida nas escolas municipais, não tivesse um professor de dança, um professor de música, um professor de artes visuais, professor de teatro, quanto no ensino fundamental. A gente teve esse ganho no ensino médio para a juventude pobre, né, que vai ter um impacto direto, porque essa juventude pobre que precisa da escola pública, e acredito que a maior parte das escolas privadas que atendem a elite não vai aderir à reforma com esse empobrecimento, né, do currículo. Temos mais uma vez aí uma escola para a classe trabalhadora, uma escola que aliena esses meninos e meninas da arte, do direito, né, a aprender arte, a filosofia, a sociologia, a história. Então, fruto desses últimos anos de política neoconservadora, que rompeu com, acabou mesmo com diversas conquistas progressistas, né, conseguidas para a educação brasileira após a Constituição de 1988. A gente não pode perder de vista isso, que a escola é reflexo da sociedade. Então, a sociedade brasileira que passa por esse momento, por essa conjuntura muito difícil, né, reacionária, de políticas conservadoras, neoconservadorismo vindo à tona e pautando as agendas nos debates públicos, tem seu reflexo na educação, né? A educação acaba reproduzindo a sociedade, e é importante ressaltar isso aqui, porque a gente está formando professores, trabalhando com formação de professores, e há uma dimensão política também, né, na formação que vocês têm de ir para a escola sabendo que a educação pública é isso, a luta por uma educação pública de qualidade social vai requerer que vocês estejam sempre atentos e fortes a esses avanços e retrocessos. É isso aí, a luta não acaba nunca, né? Nunca. Essa luta não acaba nunca, já está acostumado. Quem é professor, então... né? Verdade. Escolhemos educação pública, escolhemos lutar. Eternamente. Inclusive, a gente teve até um comentário parecido, né, sobre a questão da luta, que foi o Thales mesmo que comentou, né, conforme a gente estava respondendo aqui, né, a pergunta que ele fez, né, sobre como a gente podia quebrar, né, essa elitização e a privatização da arte, né, no exercício de liberdade. Ele comentou, né, que, assim, acredito que seja muito importante que o trabalhador e o corpo que sofre as consequências da política, mas não se reconhece como político, se empodere da consciência da luta de sua identidade. E aí ele comentou, a educação é o principal caminho, né? Já que a gente estava falando aqui, né, sobre essa questão de lutar, né? E é preciso conhecer, né, esse corpo político para você se identificar com ele e lutar para que ele sobreviva, né? Então, é muito importante a gente também conhecer. E é como que a gente tem esse conhecimento, né? É através da educação. E é só na escola? Não é só na escola. É a arte, né? A educação, o conhecimento, ela está nas diversas áreas da vida, né? Então, é uma forma da gente se conscientizar dessa identidade, desse corpo político, e que eles possam ter voz, né? De lutar, para poder lutar, né? Contra outras pessoas juntas para lutarem juntos. Certeza. Então, terminamos com as perguntas, com os comentários. Eu queria muito agradecer a professora Heloísa Gurgel por ter aceitado o nosso convite, aceitado esse desafio, né, de falar para a gente, de conversar com a gente sobre esse tema, o corpo político e o processo de ensino-aprendizagem na educação básica.
Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui nos saudando, mandando perguntas, questões, reflexões. Queria agradecer a Flaviane Souza, nossa bolsista, nossa garota da tecnologia. Ela que cria as nossas artes. Olha a arte aí. Ela é uma artista, Flaviane, porque todo mundo parabeniza e diz como é que fica bonita essa arte. Essas artes que vocês fazem no Rede Pop já estão conhecidas aí na FFP. É a Flaviane, muito ligada à música também, ao rap. E queria pedir para você dizer algumas palavras, Elu, para se despedir da gente. Não, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, e acho que isso que a gente está fazendo é tão importante, e é tão bom a gente estar junto, conversando, fazendo essas trocas, né? E eu acho que isso isso precisa ser feito, até com mais. Tomara que a gente possa se encontrar fora da telinha. Que a gente possa... E a gente pode fazer. Porque eu fiquei empolgada aqui com a sua ideia, eu ia falar isso, esqueci. Né? A sua ideia de fazer um seminário discutindo as questões da cultura de São Gonçalo me interessa muito, porque eu já tinha pensado nisso, e o professor Rui também, do ECOAR, né, com a aposentadoria da Tânia, o Rui fica responsável coordenando o ECOAR. A gente podia fazer uma conversa e amarrar com os grupos que trabalham com arte e cultura na FFP e organizar esse seminário. Elaine, vamos, super, viu, Fabiana? Tá ouvindo, né? Pode contar. A Elaine, ela vai fundo mesmo, ela pensa em tudo. Elaine, então, que seria do nosso seminário esse ano, né? Eu também sou assim, eu também sou assim. Vamos combinar, vamos marcar uma reunião, se você quiser, até o fim desse semestre. A gente chama o Rui, né? Tem Elô também, que trabalha com arte, com literatura popular. A gente pode planejar já para 2021, de forma remota ou presencial, tomara, alguma conversa para amarrar aí as questões com os movimentos culturais da cidade, né? Se não der para rolar presencial, pelo menos um fórum de debate sobre cultura em São Gonçalo, super top. Super top também, já está agendado. Tá bom. Vamos só confirmar o dia da reunião. Tá bom. Tá bom. Um beijo, então, boa noite a todas as pessoas que participaram aqui com a gente. Obrigada por participarem da nossa 14ª live. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, boa noite.